Olá, boa noite e bem-vindo. Aproximamo-nos do dia D e as celebrações já começaram. Os 75 anos do desembarque dos aliados na Normandia reúnem vários líderes mundiais. As cerimónias em Portsmouth assinalam o fim da Segunda Guerra Mundial e prestam homenagem aos veteranos. Recorde de venda de armas em França. O país é o terceiro maior exportador de armamento do mundo. Rihanna é agora a mulher mais rica da indústria musical. Bateu nomes como Madonna, Celine Dion ou mesmo Beyoncé. Portsmouth serviu de posto de preparação para o desembarque dos aliados na Normandia. Foi nesta cidade costeira do Reino Unido que Theresa May, Donald Trump e outros líderes mundiais deram início às grandes celebrações do Dia D. Os veteranos da Segunda Guerra Mundial tiveram lugar de destaque na plateia. Os líderes do mundo livre prestaram homenagem aos veteranos que participaram na Segunda Guerra Mundial 75 anos depois do desembarque na Normandia, que marcou o princípio do fim do domínio nazi na Europa. Em Portsmouth, a Rainha Isabel II de Inglaterra agradeceu aos soldados que participaram no desembarque. It is with humility and pleasure. É com humildade e prazer, em nome de todo o país e mesmo de todo o mundo livre, que vos digo a todos, obrigada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, leu por seu turno uma oração de Franklin Roosevelt pelos americanos a 6 de junho de 1944. Deus Todo-Poderoso, filhos nossos, orgulho da nação, este dia foi para vós de um grande esforço. Uma luta para preservar a nossa República, a nossa religião e a nossa civilização e libertar uma humanidade em sofrimento. Theresa May, a ainda primeira-ministra britânica, leu uma carta enviada pelo capitão Skinner à mulher a 3 de junho de 1944, pouco antes do desembarque. Os meus pensamentos neste momento, nesta maravilhosa tarde de sábado, estão com todos vós. Ainda que eu desse tudo para estar com vocês, não tenho qualquer vontade de renunciar à missão que temos para cumprir. Emmanuel Macron, o presidente francês, leu a carta de Henri Ferté, um resistente executado em 1943 com apenas 16 anos. Adeus. A morte chama-me. Não quero nem vendas, nem as mãos atadas. Deixo beijos para todos. É duro morrer. 1000 beijos. Viva a França! Vive la France! As cerimónias comemorativas do desembarque tiveram início esta quarta-feira em Portsmouth, em Inglaterra, e prosseguem na quinta-feira, em França. A Euronews viajou pela Normandia com um guia muito especial, uma testemunha do Dia D que, sem saber, há 75 anos, teve um papel importante na libertação de França. Estamos em Cannes, no norte de França, ponto de passagem de Emmanuel Macron e Donald Trump esta quinta-feira. A cidade foi praticamente arrasada em 1944, quando as forças alemãs aqui se entrincheiraram logo após o desembarque dos aliados. Há poucas testemunhas desse momento, ainda vivas, mas nós conhecemos um homem que até participou na libertação de França. A calma do bairro contrasta com a energia de Gérard Verdonck. Ninguém diz que tem 93 anos. No tempo da guerra, morava numa quinta com a família em Benny-sur-Mer. Foi uma das primeiras localidades libertadas pelas tropas do Canadá, a 6 de junho de 44. Conta que viveu até aquele momento
ignorante sobre a barbárie nazi durante a ocupação. Ocuparam a aldeia durante a guerra, mais ou menos durante 4 anos. Vinham à nossa quinta buscar leite, manteiga. Quando voltavam de licença, traziam-nos chocolate e coisas assim. Gérard tinha 17 anos no dia D. No dia 5 de junho, já à noite, quando estávamos a carregar um barril de água, os aviões americanos ou britânicos bombardearam a bateria de artilharia que estava nas vinhas. A 6 de junho, o meu pai sabia. Ele já sabia. De facto, a família de Gérard era próxima da resistência. Meses antes tinha feito o transporte de cimento para os abrigos alemães em Juno Beach. Sem explicar porquê, o pai pediu-lhe nessa altura para contar a distância em passos. Onde punhamos o cimento era um determinado número de passos ou de metros. Ele recebeu essa informação numa noite e no dia seguinte enviou-a para um cunhado em Dizy. Este depois mandou essa informação para a Inglaterra. Gérard Verdonck aceitou guiar-nos pela zona rural da Normandia. Ali é Verre. Foi onde os canadianos pararam na noite de 6 de junho. Ali mesmo. Trouxemos o cimento para aqui. Trouxemos-lo por ali. Estamos em Juno Beach. Gérard ainda conhece os passos de cor. Como vos disse, o meu tio transmitia a informação à Inglaterra e ele sabia onde estavam montadas as metralhadoras, onde eram as trincheiras. Estavam a poucos metros de distância. Ele sabia isso muito bem. Podemos dizer que participou na libertação de França. Ou não, isso é ir longe demais. O cemitério canadiano não fica muito longe. O centro de Juno Beach conta a história de Gérard Verdonck no âmbito de uma exposição sobre os civis e a forma como viveram o dia D. Em Berlim, o dia que assinala o princípio do fim da Segunda Guerra Mundial não é motivo de celebrações. O passado nazi alemão é motivo de vergonha para os alemães. A reportagem da Euronews. A Catedral de Berlim é o maior templo cristão da capital alemã. Ainda carrega as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Partes do templo foram destruídas por bombas aliadas e, se olharmos de perto, ainda se podem ver buracos de projéteis de quando o Exército Vermelho Soviético tomou a cidade. Viver em Berlim é um constante lembrete dos horrores do regime nazi e da Segunda Guerra Mundial. O conflito mudou a cidade para sempre. A cidade foi completamente destruída. Segundo cálculos dos soviéticos, a cidade tinha apenas cerca de 2 milhões de habitantes após a guerra. Antes, tinha o dobro. E desses 2 milhões, cerca de metade eram trabalhadores estrangeiros ou, na realidade, trabalhadores forçados. Aqui no distrito de Tempelhof, outro lembrete do passado. Esta estrutura de 12 mil toneladas foi construída por trabalhadores forçados franceses em 1941 e tinha como objetivo testar quanto peso o terreno arenoso de Berlim poderia aguentar. O teste foi parte do plano fracassado de Adolf Hitler para reconstruir Berlim, com enormes estruturas e avenidas. Mas a estrutura que a maioria dos berlinenses associa ao nazismo é este memorial para os judeus assassinados no centro da cidade. O memorial é uma lembrança constante do passado sombrio da Alemanha e da determinação da maioria dos alemães de nunca permitir que o regime nazi surja novamente. A Segunda Guerra Mundial mostra-nos ao que o nacionalismo, o racismo e a intolerância podem levar. A era do pós-guerra mostra-nos como a paz pode ser sustentada. Costumamos dizer de inimigos a amigos. O dia D não está marcado na Alemanha e não há memoriais de guerra alemães em Berlim. Algumas celebrações acontecem em maio num memorial de guerra soviético para marcar o dia em que a Berlim liderada pelos nazis caiu e a Alemanha foi salva da sua própria brutalidade.
Nos últimos anos, alguns alemães de direita têm dito que a Alemanha precisa deixar de ter vergonha do seu passado. Mas para a grande maioria das pessoas nesta cidade e neste país, a Segunda Guerra Mundial, o regime nazi e o Holocausto são coisas de que se deve ter vergonha. This is Jonah Calgren reporting for Euronews from Berlin. É um aviso sério para Roma. A Comissão Europeia recomenda a abertura de um processo por déficit excessivo contra a Itália. A decisão promete inflamar as tensas relações entre Bruxelas e o governo italiano. O Executivo Europeu recomendou a abertura de um procedimento por déficit excessivo contra a Itália, por incumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A decisão de quarta-feira deve-se sobretudo ao aumento da dívida pública, a segunda maior da União Europeia depois da Grécia. Mas poderão ser evitadas sanções, segundo o Comissário Europeu, Pierre Moscovici. Claro que, como acontece sempre com todos os Estados-membros, estamos dispostos a apreciar novos dados que possam mudar esta análise. A minha porta está aberta. La mia porta rimane aperta. A decisão deve inflamar novamente as relações entre Bruxelas e Roma. Em outubro, a Comissão Europeia já havia alertado o governo italiano. Tal como então, já há duras reações dos membros da Liga, um dos partidos da coligação no poder, apostado numa política despesista para combater o aumento das desigualdades. Moscovici deveria entender que o ataque não é a abordagem correta. Acusar 5 milhões de pobres em Itália não é a abordagem correta. O comissário deveria optar por trabalhar com este governo no sentido de dar respostas italianas e europeias para ajudar 5 milhões de pobres e ajudar o país a relançar-se. Para evitar sanções, o governo deverá fazer cortes no orçamento de cerca de 3 mil milhões de euros e esta resposta deve chegar nas próximas 2 semanas a Bruxelas. A ação disciplinar recomendada pela Comissão Europeia tem de ter o apoio dos Estados-membros e Itália não tem muitos aliados. A Itália está atualmente bastante isolada no seio do Conselho Europeu. Tem poucos apoios. O passado mostra que os Estados-membros são, em geral, relutantes em punir os parceiros. Mas, desta vez, fazer alianças nesse sentido poderá ser mais difícil. This time, alliances may be a bit more difficult. Uma resposta de Roma vai exigir maior diálogo entre os dois partidos na coligação do governo, o que está cada vez mais complicado, sobretudo em matéria orçamental e de respeito pelas regras de Bruxelas. O primeiro-ministro Giuseppe Conte ameaça até admitir-se. As sanções podem chegar aos 3,5 mil milhões de euros. Pequim está mais próximo do Kremlin. Na última década, a China investiu mais de 50 mil milhões de dólares na Rússia. O parque de Greenwood é um dos maiores investimentos chineses no país. O parque comercial de Greenwood está a pouco mais de 20 km do Kremlin, mas é impossível negar a forte influência chinesa. Afinal de contas, representa um dos maiores investimentos de Pequim na Rússia. Mais de 120 empresas chinesas, públicas e privadas, estão aqui representadas. O projeto é gerido pela empresa estatal chinesa Chengtong International, tem potencial para crescer 5 vezes e o sucesso está longe de surpreender os investidores. Há recursos naturais, tecnologias bastante desenvolvidas e muitos profissionais qualificados a trabalhar na Rússia. Assistimos a boas oportunidades de desenvolvimento aqui nos últimos 10 anos. Se não tivéssemos 100% de confiança no início, nem sequer tínhamos vindo. Além disso, as relações bilaterais a nível governamental são bastante estáveis. Nos últimos 10 anos, a China investiu mais de 50 mil milhões de dólares na Rússia. A última tendência passa pelos investimentos na agricultura e na indústria farmacêutica. A China está a tornar-se demasiado pequena. A iniciativa Uma Cintura, uma Estrada, de Xi Jinping, leva o comércio chinês a procurar novos mercados. E isto é certamente uma grande sorte para a Rússia.
A presença de Xi Jinping no Fórum Económico de São Petersburgo irá fortalecer os laços económicos entre os dois países. Na agenda estará certamente uma conversa com Vladimir Putin para discutir a conduta de gás siberiano que deverá começar o fornecimento de gás russo para a China até ao final do ano. Seja bem-vindo à segunda parte desta edição de Euronews Noite. 9.000 milhões de euros de armas e equipamento militar. França anunciou que 2018 foi o melhor ano das últimas 2 décadas. Sem surpresa, os grandes clientes estão no Médio Oriente. França já é o terceiro maior exportador de armas do mundo. O executivo francês apresentou os números de 2018, um ano recorde com vendas acima dos 9.000 milhões de euros, mais 30% que no ano anterior. O Médio Oriente continua a ser o principal destino do armamento francês. Índia, Arábia Saudita e Catar são os maiores clientes. Bélgica e Espanha completam o top 5. Os números fazem parte do relatório do Governo de Paris enviado ao Parlamento. A ministra francesa da Defesa não esconde a satisfação ao declarar que são os melhores resultados dos últimos 20 anos. Entre os maiores contratos estão a venda de aviões de combate e helicópteros ao Catar, veículos militares faturados à Bélgica, navios patrulha enviados à Arábia Saudita e helicópteros para a Espanha. A venda de armamento e equipamento militar a Riad tem nos últimos anos centrado as maiores críticas, muito pelo envolvimento da Arábia Saudita no Iémen, onde a guerra civil já causou milhares de mortos desde 2015. A ministra francesa da Defesa antecipa a resposta. No texto que enquadra o relatório, Florence Parly diz que manter relações económicas com estes países significa estar presente em regiões de interesse para a França. Mas o executivo diz ter de Riad a garantia de que o armamento não está a ser usado contra civis no Iémen. O governo assegura ainda que qualquer negócio de armas está sujeito a um rigoroso processo de controlo interministerial. Está por definir o estatuto dos estudantes de países da União Europeia que queiram ir para universidades britânicas. O governo apenas garante um regime controlado de propinas e acesso a apoio financeiro a quem se inscreva até este ano. As universidades temem uma perda significativa de estudantes internacionais. O Reino Unido tem algumas das mais bem cotadas universidades do mundo. É por isso destino de muitos estudantes da União Europeia. Com o Brexit à vista, as regras podem mudar, mas a informação é tão vaga que até as universidades temem o impacto da falta de dados. O Departamento Britânico de Educação anunciou no último ano que os estudantes vindos de outros países da União Europeia que comecem um curso em 2019 vão manter os mesmos privilégios que os britânicos, subsídios de alojamento, acesso a crédito. Mas depois do Brexit, agora agendado para 31 de outubro, tudo pode mudar com a cobrança de propinas internacionais e a perda de apoio financeiro. Numa resposta à Euronews, as autoridades dizem que vão avisar os estudantes com antecedência da alteração das condições para o ano de 2020 e seguintes. Para Bella Frimpong, de 23 anos, essa garantia não chega. Depois de terminar a licenciatura na Universidade de Exeter, a estudante italiana reavalia a possibilidade de antecipar o mestrado já para este ano. A maior parte dos migrantes vem de classes trabalhadoras, como eu. Não temos maneira de pagar propinas internacionais. Por mim falo. Só tive possibilidade de entrar para a universidade porque tive acesso a apoio financeiro. Por isso, para mim, é uma enorme preocupação. É pena que a educação volte a ser tão elitista. Sam Gyimah, antigo secretário de Estado do Ensino Superior no executivo de Theresa May, saiu do governo por ser contra o Brexit. Agora pede transparência e clarificação nas políticas para acolhimento de estudantes e avisa que a maior fatura pode vir a ser paga pelas universidades. Mudar os estudantes da União Europeia para o sistema de propinas internacionais
que será muito mais dispendioso, e juntar a isso as alterações no sistema de imigração será mau para as universidades. Queremos uma clarificação rápida desta situação. No que toca às propinas, gostava de ver aplicada a tabela nacional, mas também quero ver o que vai ser feito em termos recíprocos, para que os britânicos que queiram estudar no estrangeiro tenham também um regime de benefícios. A União Europeia respondeu com firmeza à possibilidade dos estudantes dos 27 Estados-membros passarem a pagar pela tabela dos estudantes internacionais. Bruxelas enviou uma carta à Primeira-Ministra britânica dizendo que os alunos não podem ser vítimas do Brexit. Até agora, não há resposta pública. Passaram quase 3 meses desde as eleições legislativas na Guiné e o impasse político mantém-se. Quase 3 meses depois das legislativas na Guiné-Bissau, não há fim à vista para a crise política. Portugal e Nações Unidas não compreendem porquê. Para o chefe da diplomacia portuguesa, estão criadas todas as condições para o presidente guineense indigitar o primeiro-ministro e marcar eleições presidenciais, posição defendida por Augusto Santos Silva depois de um encontro em Nova Iorque com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no qual foi debatida a questão. As eleições foram muito participadas e foram consideradas eleições completamente transparentes e regulares por todos os observadores internacionais. E delas resultou uma relação de forças na Assembleia que, aliás, conseguiu formar uma maioria de apoio a um governo. Do nosso ponto de vista, há todas as condições para avançar na formação de um governo e na marcação das eleições que falta marcar este ano, que são as eleições presidenciais. Desde 2015 que o país vive um impasse político e, apesar dos avisos internacionais, também da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, o presidente José Mário Vaz continua à espera que a mesa da Assembleia Nacional Popular esteja completa para nomear o governo. Isto apesar de os atuais membros da referida mesa dizerem que a falta de um segundo vice-presidente não impede o novo executivo de iniciar funções. No último fim de semana, os guineenses voltaram à rua. No protesto, o líder do PAIGC pediu às Forças Armadas para abrirem alas para uma confrontação entre o povo e o chefe de Estado. Domingos Simões Pereira já veio esclarecer que não pretendeu incentivar um golpe de Estado. Também o chefe das Forças Armadas guineenses afastou esse cenário. Cristiano Ronaldo continua a lidar com um processo de violação nos Estados Unidos. A queixa num tribunal de Las Vegas foi retirada, mas o processo segue para um tribunal federal do estado do Nevada. Fica assim afastada a teoria que a estrela da Juventus teria chegado a um acordo extrajudicial. Afinal, Cristiano Ronaldo não será visto livre das acusações de violação apresentadas pela norte-americana Catherine Mayorga e cuja investigação policial foi reaberta no ano passado. O site da economia Bloomberg noticiou que a queixa no Tribunal de Las Vegas tinha sido retirada. Mas, de acordo com Rafael Buschmann, repórter do jornal alemão Der Spiegel, a retirada da queixa apenas serviu para dar andamento num processo num tribunal federal. De facto, a entrada do processo é verificada num portal americano sobre informação judicial e tem a data de 28 de janeiro. A acusação estará a tentar que a estrela da Juventus seja notificada. O caso tinha estado a ser investigado pelo Der Spiegel. Catherine Mayorga alega ter sido abusada sexualmente no hotel em Las Vegas há 10 anos. Agora, futebol e no feminino, o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino está quase a começar e a cidade de Lyon, capital por excelência da modalidade, prepara-se para receber as meias finais e a final da prova no estádio do Olympique Lyonnais. É neste recinto de 58 mil lugares, o Groupama Stadium, em Dessine, a poucos quilómetros de Lyon, que decorre daqui a menos de um mês a fase final do Mundial de Futebol Feminino. O presidente do comitê organizador do evento refere. Ir para a cidade onde o futebol feminino está na linha da frente é uma forma de o presidente Le Graët agradecer ao Olympique Lyonnais e ao presidente Aulas o investimento de longos anos para desenvolver o futebol feminino. Na verdade, através do Olympique Lyonnais, Lyon tornou-se nos últimos anos na meca do futebol feminino.
Et je me suis rendu compte que le clivage du foot féminin à l'intérieur du foot Dei-me conta que a clivagem do futebol feminino dentro do futebol global era total e que se soubéssemos utilizar de forma pertinente os valores femininos em geral e de paridade, e se soubéssemos valorizar as características do futebol feminino que queria evoluir, podíamos estar na crista de uma onda. Les caractéristiques d'un football féminin qui ne demandait qu'à évoluer, on pouvait être porté par une vague. A onda vermelha e azul espalhou-se por toda a França e por toda a Europa na construção de um palmarés sem precedentes. 13 títulos consecutivos no Campeonato de França, 6 títulos na Liga dos Campeões, 4 dos quais seguidos. Um percurso que permite ao clube leonês contar com os melhores internacionais do mundo, como a norueguesa Ada Agerberg, que ganhou em dezembro a primeira bola de ouro feminina. Quando se está ao nível mais alto, forçosamente, os jogadores têm vontade de se juntarem a nós. Posso tomar qualquer equipa como exemplo, o Barça, o Real Madrid. Quando se vêem essas equipas a jogar durante toda uma época, os jogadores têm vontade de se juntar a elas. E isso acontece connosco, enquanto jogadoras. Para manter a liderança, agora que a pressão de outros clubes é cada vez maior, o clube leonês aposta também na formação das jogadoras. Uma das razões do sucesso do OL está na sua academia. O clube francês não se limita a ir buscar as melhores jogadoras a todos os continentes, forma-as também aqui em Mazia, a poucos quilómetros de Dessine. A treinadora Camille Abili reconhece a importância das camadas jovens do clube. É importante ter jogadoras internacionais, mas também temos vontade de trabalhar com as jovens jogadoras francesas e locais. Têm muita qualidade e trabalham aqui em muito boas condições. A ambição do Olympique Lyonnais vai bem mais longe do que este campeonato mundial. O clube prepara já as jogadoras do futuro. Quem sabe se não tem aqui uma futura bola de ouro. A cantora Rihanna foi apontada pela revista Forbes como a artista feminina mais rica do mundo. Segundo estimativas, acumula uma fortuna de mais de 500 milhões de euros e ultrapassou nomes como Madonna, Celine Dion ou mesmo Beyoncé. 31 anos, natural de Barbados, Rihanna tornou-se a artista feminina de música mais rica do mundo. Segundo a revista Forbes, a cantora e empresária tem uma fortuna avaliada em 530 milhões de euros. Apesar de a conhecermos do mundo da música, a fortuna que carrega é fruto de várias áreas de negócio, desde a coleção de lingerie que a própria lançou, à empresa que mais lucro lhe dá. Fenty Beauty, a linha de maquilhagem criada pela artista em 2017, dá cartas e milhões e é agora parceira do maior grupo de moda de luxo do mundo, grupo que tem marcas como a Louis Vuitton e Dior. Rihanna tira assim para segundo lugar do top das mais ricas do mundo da música, Madonna, numa diferença de 20 milhões de euros, Celine Dion, que tem uma fortuna avaliada em 400 milhões, e Beyoncé, em quarto lugar, com 300 milhões de euros em património. Luciano Pavarotti, dos palcos para o cinema, 12 anos depois da sua morte. Ron Howard é o responsável pelo documentário que celebra a vida e a carreira do tenor. O filme estreia já este mês. A vida do tenor Luciano Pavarotti chega ao grande ecrã através de um documentário realizado por Ron Howard. O cantor italiano de ópera, falecido em 2007 na sua terra natal, Modena, foi um dos mais bem-sucedidos em termos comerciais de todos os tempos. Não sabia muito sobre ele. Gostava de ópera, mas não a entendia bem. E a dualidade entre a forma como ele viveu a sua vida, a paixão que colocou em tudo o que se envolveu, a música notável, a sua capacidade de cantar e mesmo a sua própria história uniram-se de uma forma que me fizeram entender que era tudo muito cinematográfico. O cineasta, mais conhecido por dirigir longas-metragens como Uma Mente Brilhante e O Código da Vinci, embarcou numa nova aventura e explica que mensagem quis passar. He became completely obsessed by what he could do for others.
Quis mostrar o que significa dedicar-se a uma forma de arte tão difícil e desafiadora e tão significativa quanto a ópera. Tentámos demonstrar que ser capaz de chegar a essas notas é quase como uma prova de atletismo. Esse é o tipo de compromisso que se aplica à ópera, mas também a muitos aspectos do esforço humano. A vida e carreira de Luciano Pavarotti chega às salas de cinema portuguesas a 20 de junho. The reason he is great is he lived those songs. The mistakes you've made, the hopes, the desires, all that comes crashing into the performance. Luciano was the one and only. E é tudo nesta edição de Euronews Noite. Estas e outras notícias estão disponíveis no nosso site e também nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Boa noite.